Então, Jesus, nosso Senhor, foi batizado, como vimos nas duas reflexões evangélicas anteriores, principalmente a do domingo passado. Jesus assumiu o seu projeto, assumiu a missão de instituir, de realizar, de radicalizar em palavras e ações a sua missão como aquele que veio acontecer, encarnar o reino de Deus. Agora, depois de passar pela dramática situação das tentações, que não foi uma só, nos simbólicos 40 dias no simbólico deserto, Jesus agora está na Galileia. De acordo com o evangelho desse domingo, 26 de janeiro de 2020, Jesus está na Galileia, no lago da Galileia, nas praias da Galileia, nos portos da Galileia, não para fazer turismo, mas por situação extremamente grave. E aí vem o primeiro ponto desta relação de Jesus com os galileus, com os pescadores, com os trabalhadores, com as 14 cidades que circundavam a Galileia, algumas com uma boa quantidade de populares, com populações grandes. Jesus sabia, como diz o versículo 12 desse evangelho de 26, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar. Aqui o evangelho chama o lago da Galileia de Mar da Galileia. Jesus sabendo que João tinha sido preso. Em outras palavras, o evangelista, que não é uma reportagem, que não foi feito por jornalista, mas por catequistas que queriam ensinar às suas comunidades, às suas crianças, aos seus jovens, aos novos que se agregavam, que se somavam às comunidades de Mateus, se queria ensinar Jesus e não fazer reportagem, que ele tinha ido para Galileia porque ele fugira do ambiente de perseguição instaurado por Herodes. Primeiro prendera João o Batista, depois o mandara degolar. E Jesus fora para Galileia, nesse ambiente de terror implantado pelo Estado, o Estado terrorista, o Estado da guerra, o Estado sanguinário, o Estado que não dá um descanso para Jesus, nesse primeiro momento com Herodes, e depois com outros. Ele foi para a Galileia, num contexto de conflito e de guerra. É interessante ir para a Galileia, que não era nenhum lugar assim almejado pelos fariseus, os santos da época, pelos rabinos, pelos saduceus, por nenhum homem de bem, nenhuma mulher de bem lá do templo de Jerusalém, porque Galileia era uma espécie de lugar de ninguém. Como diria o povo brasileiro, lugar onde o diabo perdeu as botas. Um lugar distante do templo, da religiosidade clássica, tradicional. Um lugar, como diz o próprio evangelho, de pagãos, numa tradução, e em outras traduções diz ímpios. E alguns até diziam
bárbaros, um lugar de bárbaros. Completamente ignorada esta região e até odiada, digamos, pelas autoridades tradicionais, dominantes. Mas foi para lá que Jesus foi. Foi ao encontro da Galileia que Jesus se dirigiu. Foi ao encontro dos trabalhadores, pescadores da Galileia que Jesus se fez andar, caminhar e andar pelas praias da Galileia. Aqui então nós temos uma diferença a estabelecer. É que a missão de Jesus não é para os tais homens de bem, pessoas que se julgam de bem, pessoas que se julgam boas, as pessoas da sociedade, as pessoas requintadas, as pessoas da elite. Mas a missão de Jesus se destina, quer seja pela pressão de Herodes, quer seja pela perseguição de Herodes, quer seja pela intuição profética que já havia aquela região como um lugar onde cresceria e maturaria o Messias. Lá está Jesus, na Galileia, para fazer a sua missão com os pescadores, trabalhadores. Jesus não escolheu a elite intelectual de Jerusalém, nem se dirigiu à Grécia, que afinal Jesus andava muito, não lhe custava ir até a Grécia, encontrar os filósofos gregos. Nem a Babilônia, na região da Pérsia, onde estavam os cientistas, até os magos provavelmente tenham ido da Babilônia visitar o bebezinho Jesus. Numa casa, como disse Mateus, numa estrebaria, num estábulo, como disse Lucas. Não, Jesus se dirigiu à Galileia. A Galileia dos abandonados. A Galileia, como diz o texto, lembrando o profeta Isaías, é o lugar onde jazia as trevas. Lá ele foi iluminar, lá ele foi brilhar, lá ele foi para realizar o seu messianato, a sua missão como aquele que vinha trazer o reino de Deus exatamente para pessoas do tipo dos galileus. Discriminados, pisados, excluídos, lá aos arredores do lago da Galileia. E o segundo ponto diz o que Jesus foi fazer na Galileia. Ele foi pregar o reino. E o que ele disse ao pregar o reino? Ele disse: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mateus não diz o reino de Deus, porque Mateus era judeu, era de comunidades cristãs judaicas, então Deus só podia ser falado como Deus no sábado. Então dizia, o reino dos céus está próximo. Lembram-se daqui no domingo, não o anterior, não no imediatamente anterior, no outro, eu disse que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. O céu e a terra eram parte de uma só realidade, sem divisões. Então o reino de Deus está próximo, o reino do céu está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia. E ali ele pregou: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Primeira agenda da pregação de Jesus era o apelo à conversão. E a palavra conversão aqui não tem nada a ver com esses pregadores por aí dizem que ela é assentada sobre o moralismo e sobre o emocionalismo na pregação destes. A conversão vinda do original grego, língua usada para escrever o Evangelho de Mateus e os outros, quer dizer mudança de mente, metanoia, mas não só mudança de mente, mudança de ações e de projetos.
no impacto da pregação de Jesus, as pessoas mudavam os seus projetos de vida, mudavam os seus pensamentos e mudavam as suas ações, as suas práticas, a partir dali. Agora, é preciso levar em conta que para provocar conversão, causar impacto tão profundo em pessoas, até mesmo galileias, os galileus, era preciso muita autoridade que somente Jesus tinha para iniciar esse projeto. Não é qualquer desconhecido que chega por aí e provoca esse impacto profundo, que é uma mudança de paradigma, de modelo, é uma mudança total. Então é preciso ter muita força moral para provocar esta mudança, que só Jesus tinha para oferecer. Por que ele tinha? Porque, na verdade, Jesus primeiro, ele foi um aluno, um discípulo de João o Batista, o presidiário que foi assassinado pelo terror de Herodes. A gente não sabe se ele tinha um juízo tipo Sérgio Moro lá, se ele tinha um juiz do tipo Bretas, né? Mas se sabe que era tremendamente injusto e cruel o Herodes. Então Jesus viu que o seu mestre tinha sido... Por isso que em João, como eu disse na reflexão do domingo passado, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que vinha atrás de mim, passa adiante de mim. Ele era discípulo e agora ele passa à frente. Ele passa a ensinar. O próprio João e agora os discípulos dele. E diante dos discípulos de Jesus, de João, Jesus já era conhecido como alguém que era uma referência. E depois esses discípulos, após a morte de Jesus, se incorporaram, se converteram, se batizaram na comunidade de Mateus. E continuaram crescendo como aqueles de quem Jesus continuava a se aproximar. Para convertê-los, mudar a mentalidade. Então, para haver uma conversão das pessoas, é preciso uma grande referência. E aí que está um grande segredo, digamos assim. Que não basta qualquer um que apareça aí na televisão, que apareça aí numa capelinha no bairro e comece a falar em cura, para ter essa referência. Para provocar conversão nas pessoas. E pode provocar outras coisas, fanatismo, fundamentalismo, doideira e não conversão. Como Jesus provocou nas pessoas. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Porque o reino está próximo, está junto ali, tão próximo, tão junto deles. Nele, Jesus, o reino. Nele, Jesus, que se aproxima das pessoas. Jesus mesmo é a realização desse reino. Faz acontecer este reino por palavras e ações. E agora, para terminar, o terceiro ponto é que esta pregação de Jesus provocando conversão, graças à proximidade de alguém que não está longe num canal de televisão, que não está longe num escritório de ar-condicionado, não está longe na sala refrigerada de uma academia, não está longe num shopping luxuoso, não está longe nos palácios do poder, mas está próximo, está junto. E esta junção, esta misturança do reino de Deus com as pessoas através de Jesus, em Jesus, provoca ruptura. As pessoas rompem com o que pensavam antes, com as ações que realizavam antes, com os projetos nem tão bem explicados de antes, e aderem a este novo projeto, ao projeto do reino dos céus, o projeto do reino de Deus, que ele, Jesus, vinha realizar. Por isso que ele diz no Evangelho de Mateus, desse domingo, que ele, andando pela praia, andando por ali,
ao redor da Galileia, e ele se aproximou de pescadores, se dirigindo a eles, como Simão Pedro, como André, como Tiago, como o outro João. E eles deixaram tudo, inclusive o que faziam, a pesca, aquela pequena empresa de pescaria, barcos, redes, o saber pescar, tudo com seus pais. O texto nomina os pais. Zebedeu, por exemplo, e seguiram Jesus. Claro que o tempo aqui não é o mesmo do texto. O texto reflete um tempo que chega a nós com mais de 2000 anos, mas que é claríssimo no sentido que houve um processo que se implantou, que se instalou na vida destes homens, que os modificou ao ponto de deixar tudo que faziam para serem pescadores de homens. O texto fala em homens. Uma tradução hoje poderia se dizer pescador de pessoas, da humanidade. Isto é, o reino de Jesus é inclusivo. Não como um projeto burguês que inclui até certo limite. Não, ele é inclusivo para se realizar nas vidas de outras pessoas que desdobram este reino, chamando outros para essa grande pescaria. O reino de Deus, o reino dos céus, como diz Mateus, ali, próximo, através de Jesus, em Jesus, chama pessoas que continuarão esse projeto, mesmo que Jesus se vá, como se foi, perseguido, maltratado, destruído fisicamente na cruz. Mas o seu projeto do reino nunca foi destruído e nunca será destruído. O reino de justiça, o reino de compaixão, o reino de equidade, o reino que coloca as pessoas que aderem a ele com essa vontade enorme, quase sem controle, de se aproximar das outras. Não para explorá-las, não para buscar informações para fazer mal contra elas, para destruí-las, para boatizar fofocas contra elas, mas para ajudá-las a crescer. Então o reino de Jesus não é algo assim que funcione centradamente nele, para dentro, em torno dele, mas se abre a partir dele. E ele se dirige, apesar do contexto violento de Herodes, que prende, que mata, que persegue, apesar do contexto de abandono como o da Galileia, apesar do contexto do outro lado do Rio Jordão, que era a Galileia, como se Jesus fizesse uma volta como o novo Moisés para o antigo Egito, para ir lá buscar o povo abandonado e trazer de volta. Apesar de tantas diferenças e perdas, como os discípulos de João que perderam o mestre, mas agora tinham o reino de Jesus, que é muito superior ao mestre, João Batista. O reino está aberto também hoje, como esteve a eles. E quer provocar em nós mudanças de mentalidade profunda, mudanças profundas de mentalidade, de ações e de projetos. Ele quer se encaixar em nós para dar novo sentido para nossas vidas, nos fazendo esses pescadores de pessoas, não para nós, não para igrejas. Igrejas não são o reino de Deus, deveriam ser essas redes que pescariam para Jesus, mas muitas das igrejas pegam essas redes e elas se transformam, querem se transformar em reino, substituindo o próprio Jesus. Então esse é o grande desafio hoje, que nós também nos tornemos como estes que foram convidados por Jesus. Simão Pedro, seu irmão André,
e outros que foram ao longo do ministério dele incluídos na missão do reino para depois dar continuidade ao reino que ele deixou para aqueles e nos entrega também a nós. Deus, pois, te abençoe e te fortaleça na recepção deste reino que está bem próximo e quer provocar mudanças em ti e mais mudanças em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.